Nesta semana com um diagnóstico de septicemia. Para entender o risco da doença, para entender que doença é essa, eu estou recebendo aqui nossos estudos, presta atenção nesse assunto, é o médico clínico geral, Dr. Felipe Gurgel, porque muita gente, Dr. Felipe, seja bem-vindo já, bom dia. Vamos sentar aqui para a gente conversar, bater esse papo tão especial, porque é um assunto muito delicado. E aí eu já começo perguntando, o que significa septicemia? Como que essa doença ela pode ser desencadeada? E no caso do Estênio Garcia, que já é um ator de uma certa idade, ali entre 86 e 90 anos, né? Já é um paciente nesse sentido. É só para um público dessa idade? O que significa essa doença? Muito bem, bom dia para você de novo, bom dia a todos de casa. A septicemia chamou a atenção, né, com o Estênio Garcia, tendo esse problema agora. Septicemia, o conceito dela é básico, é quando uma infecção em algum lugar do corpo toma a corrente sanguínea, cai no sangue e se espalha. O povo fala assim, as pessoas falam, a infecção se espalhou. É exatamente isso que é septicemia. O problema da septicemia é que existe alguma infecção, por exemplo, uma pneumonia, que ficaria só no pulmão. Pneumonia é uma doença do pulmão. Sim. Só que aí ela se espalha por algum motivo. E quando ela se espalha, ela pode pegar fígado, os rins, a pele, o cérebro. Compromete os órgãos. Tudo. Essa infecção vai fazer uma infecção no corpo todo e uma inflamação, que é a resposta do corpo a essa infecção. E é isso que o Estênio Garcia teve. Meu Deus do céu. Então ela é complicada, é uma doença de risco? De risco total, é uma doença hospitalar. Quem estiver com septicemia vai estar internado em um hospital, muitas vezes em uma UTI. E você perguntou sobre o Estênio Garcia, porque ele tem mais idade e tal, né? Ou seja, tem variação com relação à idade ou qualquer pessoa pode chegar a ter a doença? Qualquer pessoa pode ter essa doença. Agora, a grande pergunta é, como é que vai haver a septicemia? Porque se eu tenho, por exemplo, uma infecção urinária, a infecção vai ser na urina, porque ela tomou o sangue e se espalhou pelo corpo, fazendo a septicemia. Porque tem algum fator que fez a bactéria conseguir fazer isso. No caso, a idade é um dos fatores. Vamos recapitular aqui para o pessoal de casa entender. É uma bactéria. Isso. Bactéria geralmente pode ser um vírus também ou um fungo. Que você já está com ela. Exato, ela atingiu você em algum lugar, por exemplo, urina ou, por exemplo, pulmão, qualquer lugar. E aí ela se espalha. Ela passa se espalha. daquele cantinho que ela estava, se espalhou. Para todo o corpo. Já é septicemia. Já se chama de septicemia, também conhecido como sepse. Sepse, isso. Eu dei uma olhadinha, uma pesquisadinha para a gente entender melhor essa temática e eu ficar curiosa, tanto quanto o pessoal aí de casa, para a gente ter as respostas corretas, porque é que a gente sempre faz assim, é o consultório do povo. Inclusive você aí de casa, se tiver alguma dúvida, aproveita esse momento, vai passar aí na sua telinha o nosso WhatsApp para você entrar em contato, pode mandar mensagem de áudio, mensagem de texto para o nosso contato aqui. Aproveita que o Dr. Felipe está aqui para tirar essas dúvidas, ele é clínico geral e pode estar justamente falando um pouco sobre essa questão de doenças que vêm de uma bactéria, de um fungo ou coisa do tipo, e pode se agravar e como é que a gente vai tratar isso aí para, se Deus quiser, não chegar a uma situação como essa que a gente está comentando aqui. Agora, doutor, me vem muito a curiosidade a respeito de, existe bactéria mais forte, bactéria menos forte, algo que possa diminuir os riscos para tornar a doença aí da sepsia? Ótima pergunta. Vamos pensar o seguinte, todo mundo pode ter alguma infecção, por exemplo, a amidalite. Isso. Certo? Pode ser isso, pode pegar qualquer pessoa, qualquer idade, crianças, adultos, idosos, ou uma infecção do pulmão, uma pneumonia, uma bronquite só, ou uma gripe simples. Todo mundo pode pegar uma doença dessa, isso acontece. A questão que você perguntou é, como é que essa bactéria se espalha? Como é que ela tem essa força, né? Sim. Porque, por exemplo, eu tive uma infecção de garganta mês passado e tratou e pronto. Aquela pessoa ali teve uma infecção de garganta e fez uma septicemia, foi para a UTI e quase morreu. Qual é a diferença? Existe uma balança nessa história, tá? A bactéria, que é a mais comum, ela vai invadir nosso corpo, vai quebrar nossas barreiras, por exemplo, pelo pulmão, pela respiração, ou uma ferida na pele, ela pode entrar. E essa bactéria pode ser forte ou não, só que o nosso corpo, ele também é forte ou não. Ele é uma responde. briga, é uma guerra, ele responde ao invasor. Então o invasor chegou, eu vou responder. Como é que eu respondo? O invasor é forte, eu sou forte. O invasor tem uma força média. Eu sou muito forte, vou acabar com tudo, ele vai morrer rápido. Ou então o invasor é fraco e eu sou forte, acabou-se, vai ser uma infecção de um dia, não vai dar septicemia nem nada. Então essa balança é que tem que ser pensada por todo mundo agora. Qual é a minha balança? Qual é a minha balança que tem no meu corpo? Exatamente. Como é que eu vou enfrentar? Imunidade tem tudo a ver. Imunidade. Essa força da gente tem um nome, imunidade. Todo mundo conhece isso. Imunidade, já ouviu remédio por aí. Remédio para aumentar a imunidade. Exatamente. Né? Assim? Olha, depois da Covid, todo mundo realmente teve uma certa preocupação exatamente. a respeito disso aí. Porque
O pessoal se automedica muito, mas depois da tal da Covid, que a gente sabe que até ingerir alguns certos medicamentos que eram costumes da gente utilizar, até mesmo um Tilenol para uma febre, para uma coisa ou outra, a gente passou a ter mais cuidado. A automedicação nesse sentido aí, pode agravar a bactéria ou não? Porque tem muita essa preocupação. Eu estou com uma pequena tosse e tenho um catarro no peito, ou coisa do tipo, estou em tratamento e estou tomando antibióticos. Mas meu corpo não reagiu àquele tratamento. Significa que eu fiquei forte perante o antibiótico e esse antibiótico pode trazer um revés para mim e trazer aí a doença? Pronto, ótima colocação também, porque a gente lembrou aqui da automedicação. Isso. Então são pessoas que se automedicam. É muito comum você ter gente por aí, tô com a garganta inflamada, tô com uma dor de garganta, eu vou logo tomar aqui um antibiótico que tem aqui em casa. Ou dar um jeito de comprar. Isso. Porque antibiótico só vende com receita médica. Mas a gente dá um jeitinho, né? As pessoas dão um jeito. Todo mundo já fez isso. Exatamente. O que é o antibiótico nessa história da nossa conversa aqui? O antibiótico são os reforços, tá? Certo. Você está lutando contra um invasor sozinho, o seu corpo, sem tomar remédios. E aí você vai chamar reforços para te ajudar. Seria o antibiótico. A princípio, todo mundo vai pensar o quê? Olha, se eu estou aqui lutando contra um invasor, por exemplo, a garganta inflamada, e chegou reforços, a minha luta ficou mais forte, eu vou derrotar essa bactéria. Essa ideia é uma ideia leiga, quer dizer, é uma ideia que todo mundo tem, sem ter a formação em medicina, e é uma ideia perigosa. Por quê? Porque quando o antibiótico chega, realmente ele pode matar algumas bactérias, mas pode ser que outras resistam a ele. E aí o que é que acontece? Antes você tinha, por exemplo, 1, 2, 3 invasores. Agora o antibiótico mata 2, só sobra um, que é resistente a ele. Então a gente chama de esse que sobrou, vira o quê? Vira o rei. Então ele fica sozinho para atacar a pessoa. Então o ataque pode ser pior. Aí você fala, cara, eu estava doente, fui tomar um antibiótico lá por conta própria e acabei numa septicemia internado em UTI. Meu Deus, como é que pode? Esse antibiótico não presta. Não é bem assim. Tem essa dinâmica aí. Aí você fala, pronto, então agora o que é que eu faço? Eu tenho que ter amor ou ódio aos antibióticos? Isso. Nenhum dos dois. Cuidado, pessoal, só cuidado. Exato, nenhum dos dois. Você vai ter cuidado, nem amor nem ódio. Qual é o cuidado? Defina cuidado com antibióticos. Confiar em quem entende como bem utilizá-los. Isso. Que é o médico. Não adianta, tem que falar com o médico. Não se automedique, muito menos com antibióticos. Não faça isso. Confie no médico de um sistema de saúde de urgência, de uma UPA, de um hospital, de um médico de sua confiança, de uma consulta em um consultório. Um médico. Exato. Olha, é muito bacana a gente falar sobre isso e a gente entender esse assunto assim para toda a população, para realmente o pessoal sair hoje, depois desse programa, já com informação diferenciada sobre sua própria saúde. Não é à toa que a gente começou o programa falando sobre saúde, a mensagem sobre saúde. Isso mesmo. E aí vem muito essa questão de, assim, usar alguns determinados medicamentos ou paliativos que possam fortalecer essa imunidade. Já já a gente entra nessa questão de espalhou pelo sangue, que é da septicemia. Perfeito. Mas agora vamos ainda dar uma continuidade aqui nessa questão da imunidade, que é algo que a gente fala muito. Por exemplo, surgiu o extrato de própolis, surgiu alguns chás, algumas questões de vitaminas que possam ajudar a melhorar, a fortalecer a nossa imunidade e a gente ganhar mais força para combater algumas doenças. Isso é mito ou é verdade? A gente pode estar utilizando esses outros meios que não são medicamentos, são de fato, vamos dizer assim, paliativos, né? São, digamos assim, algo que trabalha a energia, auxiliares. A força, auxiliares, exatamente, essa é a palavra mais correta, auxiliar. Isso pode ou não pode? Ajuda a nossa imunidade? Pronto, vamos lá. A gente tem que porque pensar... o extrato de própolis eu sou viciada. A gente tem que pensar o seguinte, são duas questões, tá? Primeiro, eu vou logo dizer a você, essas substâncias em geral não são más, elas são boas, tá? Vitaminas, própolis e algumas outras substâncias que aumentam a imunidade. Ginseng, tal, não é isso? Suplemento em geral. Suplementos em geral. Elas não são ruins, tá certo? Elas são boas. Só que tem um detalhe, elas custam dinheiro. E você só vai gastar esse dinheiro se houver utilidade. Então, por exemplo, o que é que a ciência nos mostra? O própolis é bom para a imunidade? Interrogação, isso é uma pergunta. Sim. Tá? Então eu tenho uma hipótese. O própolis seria bom para a imunidade. Como é que eu testo isso? Eu faço pesquisas. Isso é feito por aí, tá? Tem laboratórios pelo mundo todo, Canadá, Estados Unidos, Brasil também. E já foi provado que o própolis e muitas vitaminas ajudam sim na imunidade. Só que a questão que eu te faço e faço para todo mundo é, você realmente precisa? Por exemplo, eu vou tomar vitaminas, eu vou tomar vitamina C, vou comprar. Sim. Vitamina C, para começar a tomar. Será que eu fiz um erro? Provavelmente não.
é bom você falar com o médico, porque mesmo sendo vitamina que não precisa de receita, pode ser que você tenha uma condição no seu corpo que aquela vitamina possa fazer mal para você e não para mim. Exatamente. Só um médico vai ter essa sua dúvida, verdade. tá bom? Mas a princípio você gastou dinheiro, você foi lá e comprou. A pergunta era, você precisava? Por exemplo, você come tão bem, come tantos vegetais, toma sucos de frutas cítricas e você recebe tanta vitamina C desses alimentos, para que mais ainda? Não precisa. O excesso pode ser prejudicial. Prejudicial, de cara, já é prejudicial à sua saúde financeira. Você está gastando dinheiro que não podia não gastar. De cara, já temos esse problema. É verdade, doutor. E depois a gente tem o excesso de coisas no seu organismo. Então, a gente tem que ser inteligente em tudo que a gente faz. Aí a gente vai conversar lá com o que você falou no início do programa. Você hoje fez um fechamento. Você fez uma abertura com o fechamento do seu programa. A gente vai fazer esse sanduíche aí você. Você falou no início o que é ter uma boa saúde, ter os cuidados na vida, tal, que a gente vai já dar entrada nisso aí. Rapaz, olha que assunto bom da gente tratar, né? Vai sair aqui todo mundo muito bem informado sobre isso. E aí a gente tem essa doença do Stênio Garcia, a septicemia. Pegou a bactéria, aquela toda situação, a resistência e espalhou. Era de um canto e ela espalhou para outros locais. E pode ser que o final seja trágico. Como que essa doença ela pode se agravar de maneira que realmente possa ceifar a vida de alguém? Em que situações a gente entende isso? Isso. O ator Stênio Garcia até divulgou um vídeo que ele está melhor ontem, né? Graças a Deus. E também foi divulgado um vídeo de que ele não teria relação com o procedimento que ele fez na face, né? A gente não está lá, não sabe. Foi dito isso, tudo bem. Mas a grande questão é, ocorreu a septicemia. O Stênio Garcia teve septicemia, que seria o quê? Uma infecção agravada. Então, além daqueles sinais de infecção que todo mundo já conhece, febre, mal-estar, fraqueza, dor em algum lugar, se for na garganta, dor na garganta, se for no pulmão, tosse com expectoração, se for na urina, a urina muito escura e às vezes com cheiro forte. Cada infecção tem sua característica. Além de tudo isso, a pessoa fica fraca, pode começar a cair a pressão dela, ela pode ficar com aqueles sinais de gravidade. Septicemia é um quadro hospitalar e a pessoa com certeza vai ficar internada no hospital. A dúvida é se vai ficar na UTI. Geralmente também fica na UTI. E o risco que ele tem? Qual o risco é? É o risco dessa infecção machucar os órgãos do seu corpo a um ponto de eles entrarem em falência e a pessoa infelizmente morrer. Esse risco existe. E aí vem aquela pergunta-chave sobre como a gente evitar que não haja a gravidade daquela situação. Por exemplo, hoje é muito comum a gente cai, tem uma coisinha ali, bota um remédio, mas de repente com 2, 3 dias acaba arrancando aquela casquinha da ferida. Isso. Ali pode ser um mecanismo de aumentar, de ter uma infecção maior, de algo se agravar. Interromper o medicamento, você está já tratando ali com antibiótico, o médico passou e você era 5 dias, só tomou 2 dias. Perfeito. Pode também se agravar. Me conta direitinho e para a gente só finalizar, doutor Felipe, que dicas e orientações o senhor dá para a gente evitar esse tipo de situação que possa agravar para uma doença como essa? Perfeito. Se já houver a septicemia, já falamos, vai ser no hospital, os médicos vão tratar lá com antibióticos poderosos e outras substâncias lá no internamento dele. Mas na vida usual, o que é que a gente tem que evitar? A gente tem que evitar, por exemplo, feridas mal cuidadas. Você tem que aprender a, toda vez que tiver um ferimento, sempre cuidar rapidamente. Lavar, limpar, ocluir, fechar. É engraçado que as pessoas divulgaram uma ideia na mente que é o seguinte, não se deve abafar feridas. Isso, a gente... isso é errado. Se você tem uma ferida mesmo aberta, você tem que abafar, porque ali as coisas do mundo, as bactérias vão entrar. Verdade, e se você abafar, pessoal, vai proteger. Ela vai bater numa gase ou num curativo e não vai entrar. Então tem que realmente abafar quando está aquele ferimento bem aberto. A gente tem que evitar tomar antibióticos desnecessariamente. Tomar corticoides, prednisona, esses corticoides que tem por aí, sem necessidade. Anti-inflamatórios também, de maneira descontrolada. Tem gente que toma direto. Tô com a dor. Tudo é um anti-inflamatório. Pois é, tem gente que tem a garganta inflamada, nossa, a garganta está doendo, vou tomar logo amoxicilina e prednisona que tem ali. Verdade. Não façam isso, porque vocês estão interferindo na sua imunidade natural. Isso pode fazer com que seu corpo não se defenda corretamente de uma infecção que está chegando. Até que está com dor na garganta, deixe o seu corpo trabalhar. Olha, a gente tem a imunidade natural e a gente chegou aqui em 2023, a gente veio lá da pré-história, tá? Na pré-história, a gente estava nas cavernas lá, vivendo lá. Verdade. E a gente não tinha antibiótico, mal tinha medicamento, mal falava o ser humano lá da pré-história. E a gente chegou aqui, a gente não foi extinto como raça humana, porque a gente tem uma imunidade natural que sempre resistiu a isso. Aí você fala assim, então agora eu vou radicalizar, eu não quero mais antibiótico. Não diga isso também, a gente não está aqui divulgando isso. Procura uma orientação médica. Exato, é um equilíbrio. A vida é um equilíbrio.
nem lá em cima, nem lá embaixo. É buscar o equilíbrio. Se esse equilíbrio buscado não está na sua plena concepção, porque você não entende tão bem, confie em quem entende, é o médico, vá lá falar com ele. Muito bem, olha só, perfeito, né, gente? Tem que ser essa visita maravilhosa do Dr. Felipe. Estou muito grata por ter lhe conhecido assim pessoalmente e por todas as orientações que o senhor traz aqui para o nosso público. Então, desde já, meu muito obrigado. Eu deixo aí as finalizações para que o senhor possa se despedir do nosso público. E se você tem Instagram, alguma coisa assim que a gente possa pesquisar para ter esse contato mais próximo. Claro, com certeza. É um prazer estar aqui. A gente sempre gosta de falar sobre saúde, porque a gente faz o cuidado com o maior bem que a gente tem, que é a nossa saúde. Sem saúde, nada mais se resolve. Com saúde, todo o resto se resolve, né? E lembre-se, quando a gente fala de infecções, como está chamando a atenção agora o caso do Estênio Garcia, a gente fala de imunidade natural. Não há melhor controle da imunidade, como que foi dito aqui no início, tá? Controle o seu peso corporal, faça exercícios físicos, alimente-se corretamente. Se você já tiver alguma doença instalada como pressão alta ou diabetes, trate corretamente essa doença com o seu médico de confiança. Se você já tem mais idade, porque a própria idade elevada, como foi o Estênio Garcia, também baixa um pouco a imunidade da pessoa. Isso é normal, faz parte da vida, mas não vai acabar com sua vida. Você só vai ter mais alguns cuidados, vai ter que ter ainda mais uma boa alimentação, ainda mais exercício físico. Nutra isso em sua vida, que sua imunidade vai ficar bem e você nunca vai cair num perigo desse, de uma septicemia, Deus nos livre. E vai ter uma vida plena até 100 e poucos anos de idade, se Deus quiser, todo mundo, tá? O meu Instagram é Felipe Gurgel Medfin, M-E-D de dado F-I-N, e lá você pode falar comigo em direct, olhar o que eu tenho lá, e a gente vai sempre conversando em nome da saúde da gente. Muito bem, obrigada mais uma vez, viu, doutor Felipe? É Obrigado. isso aí, que bacana. Doutor Felipe Gurgel, clínico geral, falando sobre importantes assuntos da sua saúde aqui no nosso Manhã da Gente. Agora, pessoal, tem esses e outros assuntos tão importantes aqui pra gente discutir no programa hoje. Portanto, eu vou ao intervalo comercial, eu volto daqui a pouquinho, não sai daí.